Empate. Atlético 1, Fortaleza também 1. Pra mim, sabor de derrota. Não sei pra você. Martim Varini, esse empate barra derrota vai pra sua conta. A diretoria tá destruindo o centenário. Mas hoje, assim como foi contra o Vasco, pode colocar uma boa parte na sua conta. Uma gigantesca parte. Porque você não tem o mínimo de capacidade óbvia de leitura de jogo. Roda aí, Furacão. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar desse empate, para mim uma derrota, Atlético 1, Fortaleza também 1. Por que uma derrota, Capela? Cara, vindo de uma eliminação, em crise, mais um jogo em casa, que o Atlético não sabe que eu ganhar, sei lá eu quanto tempo faz. Próximo da zona de rebaixamento, às portas de mais uma decisão de Copa Sul-Americana, com o torcedor por aqui, com a diretoria, com o técnico, com o elenco. Você quer que eu fale o quê? Tinha que ter ganhado. Eu não tô nem aí pro desempenho, eu preciso de vitória. O Atlético ou começa a ganhar em casa e fora, ou corre sério risco de rebaixamento. Acho que vai cair? Não acho que vai cair. Mas quando você começa a flertar demais com uma coisa que não é nem de perto o objetivo e nem de perto o que foi projetado pro ano do centenário, eu já começo a colocar pelo menos um pouquinho do meu pé atrás. Então o Atlético, mais uma vez, tem o semblante da pipoca. O semblante da pipocagem no seu DNA. A verdade é essa aí, daqui 200 anos vão falar o seguinte: como é que foi o centenário do Atlético? Há 100 anos, como é que o Atlético estava? O resumo é esse: é um time desalmado, é um time desorganizado, é um time sem identidade, é um time pipoqueiro. Esse é o Clube Atlético Paranaense de hoje. Eu vou falar muito sobre isso aí e eu queria ressaltar aqui, porque esse canal não foi feito pra gente ficar queimando ninguém, sabe? Não é pra baixar o nível, ficar xingando. E eu não levo dessa forma, tá? Eu não levo dessa forma. Só que críticas fortes, opiniões embasadas, eu acho que elas precisam ser colocadas de forma pontual. Eu tô aqui pra pontuar muita coisa porque a torcida já tá por aqui. E o torcedor fez bem. Fez bem, eu vou falar sobre isso, tá? Bom, KTO.com, acreditei na vitória do Atlético, não deu certo. Melhor site de entretenimento do Brasil tá aqui pra vocês. Coloca aí cupom KP20 no cadastro que você ganha no ato 20% de bônus no primeiro depósito, tá? Aproveita e dá o likezinho, se inscreve no canal que é o Fala Cap que tá na área pra falar desse empate. Gente, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais curto possível hoje, tá? Porque assim, gente, o Atlético fez um jogo ruim contra o Fortaleza? Não fez. Sejamos justos aqui. O Atlético começa bem, toma um gol muito cedo, mas atacou, criou oportunidades antes da primeira oportunidade do Fortaleza. Gol que a gente toma inadmissível. O Moisés pega a bola lá do lado direito da defesa do Atlético. Dribla o Eric, vai comendo pelo meio, vai passando por todo mundo, solta a bola na entrada da grande área, consegue uma tabela, domina a bola, dribla o nosso goleiro e não tem um pulha, uma íngua pra conseguir fazer a cobertura. Tão de sacanagem. Juro, quando eu vi esse lance, eu custei a acreditar que os caras estavam levando a sério. Eu falei, velho, é inadmissível o cara pegar a bola lá da ponta, ele comer tudo pelo meio, tabelar dentro da área do Atlético, driblar o goleiro e não ter um cara pra ou fazer uma falta, ou antecipar, ou fazer cobertura. Não teve nada, nada. Nem Esquivel, nem Gamarra, nem Kaique Rocha, que é uma brincadeira, nem o Gabriel, cara, nem o Eric. Ninguém. Os caras olhando, observando, só aqui de camarote. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, antes da bola rolar, tá? Torcedor que vaiou o Kaique Rocha tem toda a razão em vaiar. Ah, Capela, que é isso? Torcida modinha que fica vaiando o jogador antes da bola rolar. Vocês querem o quê? Vem cá. Vocês têm que entender uma coisa. Jogar no Atlético é uma teta. É gostoso demais. É muito bom. É ou não é, gente? Vamos falar a verdade aqui? Os caras não estão jogando nada. São eliminados precocemente em casa contra o Vasco. Não ganham sei lá eu quantas rodadas em casa no Campeonato Brasileiro, próximos da zona de rebaixamento, às portas de uma decisão de Copa Sul-Americana e na eliminação pro Vasco, ninguém passa na zona mista. Ninguém fala. Estão seguindo os passos da diretoria. Isso é uma forma séria de desrespeitar o torcedor. Vocês precisam ser cobrados, sim.
sem violência, sem dúvida alguma. Mas falar que o torcedor que paga ingresso caro, camisa feia, tá lá, 400 pau, apoiando o clube, plano de sócio, vai lá, dia ruim, horário ruim, tempo ruim, tá lá. Não pode vaiar jogador antes da bola rolar, ainda mais jogador que não tá conseguindo entregar, que não tá conseguindo jogar. Ah, gente, por favor, né? Durante a bola rolando, beleza, mas antes da bola rolar, tem que dar um choque mesmo nos caras, tirar a boleirada da zona de conforto. Ou tô errado aqui? O Kaique Rocha não tá jogando nada, tá falhando demais. Não pode ser cobrado, não pode ser criticado. O Canóbio que errou o pênalti na decisão não pode ser cobrado. O Mastriani, que nos últimos 2 jogos não conseguiu tocar no caroço, as chances que teve não aproveitou, não pode ser cobrado? Ah, faça-me favor, velho. Durante a bola rolando, beleza. Antes e depois, o torcedor tá no direito de criticar mesmo. E não me venham com esse negócio de, não, torcida modinha que reclama. Tem que criticar. Porque se os caras não chamam a responsabilidade pra dar um depoimento, esclarecimento pra você, torcedor, então que eles sintam antes da bola rolar. E depois a mesma coisa também. Vergonha, vergonha, tá? Bom, vamos lá. Aí é o seguinte. O Atlético toma o gol, tenta voltar pro campo de jogo, até consegue empatar com o Canóbio e vai pro intervalo no empate por 1-1. Acho que foi um primeiro tempo ok, o Fortaleza também tem que respeitar um time bom, lutando pelo título, aquela história toda, mas o Atlético fez um primeiro tempo, pra mim, até melhor que o do Fortaleza. Ok. Voltamos pro segundo tempo. E aí que eu queria colocar. O Atlético volta bem, o Atlético volta criando oportunidades, o Atlético está em vias de virar a partida. O que o técnico faz? Tira o melhor jogador de campo. Meu Deus do céu! Não é possível. Deixa eu fazer um exercício com você que está aqui inscrito no canal, acompanhando aqui o conteúdo. Presta atenção. Eu não sou técnico de futebol. E acredito que você que esteja me assistindo também não. Só que vamos imaginar que nós caímos de paraquedas em um clube de futebol, seja ele amador, várzea, profissional. E a gente está analisando o jogo aqui, a bola está rolando e tal, a gente está analisando. Se você tem um jogador X, que é o melhor em campo, que está jogando bem pra cacete e que tem condições de continuar na partida, o que você faz? Você tira ele do campo ou você mantém? Sim, você mantém. Se ele tá jogando muito, é o melhor do time, tá carregando a equipe e tem condições de seguir, você não tira. O Varini tira! O Varini tira! Contra o Vasco, o Zapelli colocando o Vasco no bolso. No bolso. Ele tirou o Zapelli, meu Deus do céu. Hoje, contra o Fortaleza, Coelho jogando demais. Ele tira o Coelho. Porra, esse cara não tem o mínimo de capacidade óbvia de leitura de jogo, gente. Aí o torcedor, burro, estagiário. E a torcida tá errada? Um dálmata na arquibancada que tivesse assistindo ao jogo aqui, o dálmata não tiraria o Coelho. O gênio tirou. Aí vocês não querem que a gente critique o treinador? Desculpa, me parece óbvio que se o cara não tem o mínimo de capacidade intelectual de assistir o óbvio do que acontece no campo de jogo, esse cara não pode ser técnico do Atlético. Aí, Capela, você tá insinuando que ele tem que ser demitido? Cara, é duro falar isso. Porque as portas de uma Copa Sul-Americana, você vai tirar o Varini, e aí? E aí? Vai por quem? Faltando 3 jogos, 3 dias pro jogo. É duro, é duro. Agora, esse cara não pode continuar no Atlético dessa forma. Pô, ele destruiu o Atlético contra o Fortaleza, o Atlético estava bem, criando oportunidades, Mastriani é uma brincadeira, perdeu 2 gols incríveis. Não pode. Só que as alterações do Varini destruíram o Atlético na segunda etapa. Destruíram. E o Atlético, antes das substituições, estava ganhando campo, estava jogando Fortaleza para a linha defensiva. Quando ele faz as trocas, ele chama o Fortaleza, ele traz o Fortaleza de volta para o campo do Atlético, velho. E ele perde as principais ações ofensivas do Atlético. Mas não é possível, gente, não é possível. Juro, não é possível que eu também tô perdendo tempo aqui para falar uma obviedade. Que quando você tem o melhor em campo, jogando e com condições de seguir, você não tira. Aí, na entrevista coletiva, veja só, ele foi questionado sobre a falta de leitura de jogo, porque mais o jogo que ele faz alterações ruins. Veja só a resposta dele. Varini falou que tem informações que nós jornalistas não temos, referente às substituições.
pois grande parte da torcida acredita que você mexe mal na equipe. Ele falou que tem informações que nós não temos. Foi isso. Foi isso, basicamente. Eu não tenho mais muito o que falar pra vocês não, viu, rapaziada? Sinceramente, o Atlético criou oportunidades, tá na conta dos jogadores? Tá. São incompetentes, chegam na cara do gol, não conseguem fazer o gol, beleza. Agora, um treinador que contra o Vasco, vê que o time tá bem, o Zapelli tá voando, tira o Zapelli, contra o Fortaleza, Coelho tá bem, tá amassando o Fortaleza, tira o Coelho, parece que ele tá fazendo uma força tremenda pra mandarem ele embora. Porque a torcida mandou embora, xingou de burro, tá pé da vida com ele. E se continuar dessa forma, com essa leitura burra de assistir o óbvio que acontece no campo de jogo, ele não tem condições de seguir no comando do Clube Atlético Paranaense. Eu sei que é duro, não tem muito o que fazer, jogo contra o Racing agora, decisão de Sul-Americana, mas com todo respeito, ou alguém chega perto dele e dá um choque de realidade no cara, ou o Atlético vai ser eliminado pelo Racing e vai terminar o ano do centenário deprimente lutando contra o rebaixamento, tá? Você concorda? Manda aí o likezinho, coloca nos comentários, eu quero te ouvir. A grande verdade é, tô preocupado pra cacete, não tô sentindo que o Atlético tá numa boa fase, muito menos com confiança pra passar pelo Racing. Vamos acreditar, porque infelizmente hoje é o que nos resta. E o torcedor tá mais do que certo, tem que cobrar e tirar essa gente da zona de conforto, porque é uma teta vestir a camisa do Atlético e achar que não tem responsabilidade, desde a parte diretiva até a parte da boleirada. Tô de saco cheio disso aqui, gente.